eu gostaria de convidar a igreja a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 4, verso 1. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Até aqui. O tema da mensagem: consagração, arma poderosa. Jesus, com seus 30 anos de idade, agora ele vai ser apresentado ao mundo, mas primeiramente ele passa pelas águas do batismo. Com seus 30 anos, ele é batizado no Rio Jordão, e quando ele é batizado, uma voz estrondosa, uma voz do Pai, fala de uma forma tão alta: este é o meu filho amado, em que eu me agrado. E João Batista, maravilhado de ter a honra de batizar o Filho do Deus vivo, o prometido pelos profetas. Agora Jesus, ele é impelido pelo Espírito Santo para ir ao deserto, ao monte, para se consagrar. E nesse tempo de consagração, Satanás se apresenta no último dia, quando ele estava para encerrar os 40 dias de jejum. E Satanás veio com seus enganos, com as suas artimanhas, mas Jesus venceu com a palavra, com a renúncia. Mas eu quero trazer alguns ensinamentos que certamente Deus vai falar ao seu coração nesta noite. Primeira verdade que eu vejo aqui, que o inimigo se apresenta quando nós estamos fragilizados. Irmão, sempre o inimigo vai entrar em cena quando você estiver fragilizado, quando você estiver aflito, angustiado, foi traído, foi humilhado, aí ele entra em cena. E Jesus jejuou 40 dias, estava com uma fome extrema, ele estava exausto, cansado, sua alma, seu emocional estava em frangalho. Imagina 40 dias na solidão, uma fome extrema, e Satanás se apresenta para trazer engano. E olha, nós vemos aqui na palavra, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Nós vemos aqui a perfeita humanidade de Jesus, teve fome. A Bíblia fala, amados, em Filipenses capítulo 2, versos 6 e 7, que ele, sendo Deus, se esvaziou de si mesmo, assumindo a forma de servo, se humilhou, e ele veio a este mundo, se limitou, porque ele era o Cordeiro de Deus que tinha que morrer pelos nossos pecados, e ele tinha que experimentar o que é solidão, o que é medo, o que é angústia, o que é fome, o que é dor. Ele era 100% Deus, mas 100% homem, mas ele abriu mão dos atributos de Deus. E nós vemos aqui que Jesus estava com uma fome extrema, e Satanás, o tentador, ele agora no final do jejum, ele se apresenta. Nós vemos, então o tentador aproximou-se e disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Olha aí o se. Será que tu és o Filho de Deus? Se tu és o Filho de Deus, você está com fome, prove se você é Deus. Irmãos, quando nós estamos debaixo de prova, de humilhação, estamos passando momentos difíceis, Satanás vem questionar: se Deus é bom, por que você está passando por isso? Se Deus é bom, por que Ele não libera a bênção? Se Deus é tão bom, por que não está ouvindo a tua oração? Se Deus é tão bom, por que atende o outro que faz tudo que é errado e você está aí sofrendo humilhação, vergonha, está sendo injustiçado?
Que Deus é esse? Cadê o teu Deus? Se tu és o Filho de Deus, prove, transforma essa pedra em pães. Você está com fome? Questionou a filiação. Irmãos, quando a gente está sofrendo, a gente não fica muitas vezes em dúvida, porque o tentador fala: será que tu és o Filho de Deus? Será que você é filho? Será que você é salvo? Se Deus é meu Pai, por que está permitindo tanta desgraça na minha vida? E outra coisa, nós vemos que questionou o cuidado de Deus. Irmãos, Deus te ama. Está passando um momento difícil, Deus te ama. Você pode não entender o processo pelo qual você está passando, mas creia, Deus te ama. Deus não muda o humor. Deus está preparando você para algo grande. Então a carne tem que morrer, a carne tem que morrer para dar lugar ao Espírito Santo. Mas como você vai vencer? Com a palavra. Jesus disse, está escrito: não só de pão viverá o homem, mas sim da palavra que procede da boca de Deus. Irmãos, melhor do que o pão fala das necessidades física, emocional e sentimental, espiritual, está incluído todas as nossas necessidades. Mas melhor do que Deus atendendo nossas necessidades é conhecer a Deus, é saber que Ele te ama, é saber que Ele está com você, Ele fez uma aliança com você, estará contigo todos os dias, porque andar por fé é isso, não andar por sentimento, é não dar ouvido que o diabo está falando, porque as vozes estranhas falam mais alto, a voz do diabo, a voz da multidão, a voz da nossa carne, se rebela, chuta tudo. Mas a voz do Espírito permaneça firme, você foi arrancado do império das trevas, Deus está te preparando para você descer esse monte, abalar o céu e a terra, levantar os mortos, dar ouvido para aquele que não tem ouvido, aquele que não escuta, que receba a audição, que receba o milagre, aquele que é aleijado, que ande. Essa é o propósito. Deus está te preparando para coisas grandes. Por isso, amados, Deus tem que se revelar nas nossas vidas. Você tem que conhecer a Deus, e a gente vai conhecer Deus no monte. Só que o inimigo, ele vai lutar de todo jeito para impedir que você receba o que Deus tem para a sua vida. Então eu vejo algumas lições importantes que Jesus venceu com a palavra. Tiago capítulo 4 verso 7 fala assim: sujeitai-vos a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Irmãos, o inimigo é uma criatura, ele tem poder limitado. A Bíblia fala: aquele que é nascido de Deus, Deus o guarda, o maligno não toca. Mas o inimigo vai tocar em você se você dá lugar ao diabo. Por isso ele está ao derredor. Ele odeia quando um crente ora, quando o crente se consagra, porque o que é consagração? É separação. Você está neste mundo, você é santo, e Deus está implantando em você os princípios. Deus está formando você à imagem e semelhança de Deus. Deus está trabalhando no teu caráter, gerando fruto do Espírito. Então, quando você se santifica, os filhotes da carne morrem. Inveja, ciúmes, divisão, facção, toda essa carnalidade, tem que morrer. Orgulho, soberba, para dar lugar a amor, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Irmão, mansidão. Talvez nós temos aqui quem foi briguento, hoje é manso. Lá no trânsito já aprendeu até a ser manso, porque Deus faz isso, amado. Morte dos filhotes da carne, e você vai gerar fruto do Espírito, amor. Porque não adianta você ter fé de transportar um monte, não adianta você entregar os bens aos pobres, se não tiver amor, de nada adianta. Não adianta você ter fé de transportar um monte, não adianta você falar a língua dos anjos, dos homens, se não tiver amor, de nada adianta. O diabo odeia gente que tem fruto do Espírito, amor.
Ele odeia olhar para uma pessoa que tem amor de Deus. Então, amados, e nós vemos aqui, Efésios capítulo 4, verso 27, Jesus nos exorta, através do apóstolo Paulo: não deis lugar ao diabo, não deis lugar ao diabo. Irmãos, essa é uma palavra de exortação: não deis lugar ao diabo, não abra avenida para ele. Segundo ponto que eu vejo aqui, que o enganador, o maligno, fará de tudo para você pular etapa, para você que está passando um momento de luta, de provação, você pular etapa, você se rebelar, para você voltar atrás. Mateus capítulo 4, verso 5: então o diabo levou a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e disse: se tu és o filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará o teu respeito para que te guarde, e eles te guardarão, te sustentarão nas mãos, para que não tropece em alguma pedra. E Jesus resistiu, firme na fé. Verso 7: e disse Jesus: está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Irmãos, Jesus, ele é tentado, e certamente aquela tentação, ele projetou Jesus, não sei nem como, em visão, no pináculo do templo, e falou: Satanás, se você pular daqui para baixo, os teus anjos, ele usou, olha que ele conhece as escrituras, Satanás, citou Salmos capítulo 91, verso 11, se você pular daqui de cima, teus anjos te sustentarão, está escrito, e você vai ser aclamado como o Messias, Yeshua HaMashiach, e você não vai precisar passar pelo processo. Mas Jesus respondeu: está escrito, Satanás, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Satanás, primeiro momento foi derrotado, agora segundo momento, novamente, mas ele é teimoso, e agora, nós vemos aqui uma palavra também muito importante também, Mateus capítulo 26, 41, a Bíblia fala: vigiai e orai para que não entreis em tentação, o espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Agora, um grande ensinamento: muita palavra, muita oração, muito jejum, muito louvor, muita adoração, os músculos espirituais estarão fortalecidos, enrijecidos, para vencer as tentações do diabo. Porque se a carne estiver fraca, é porque, irmãos, é como eu falei, muita Facebook, muito Instagram, muita internet, muita TV, muito entretenimento, é pouca fé. Conhece os crentes bully? Crente bully é pouca fé. Você não é crente bully, você é um crente cheio do Espírito Santo de Deus, amém? Então, meu querido, orai sem cessar, porque o inimigo está sem cessar planejando como destruir a sua vida. Apocalipse capítulo 12, verso 10, que fala que o acusador, que nos acusa 24 horas, e ele está de plantão, de dia, de noite, não tem férias, porque ele está acusando, está apontando o dedo em riste. Por isso não deis lugar ao diabo, meu querido. Se você que tiver que pular carnaval, pula na cabeça do diabo, na sua casa, abençoando teus filhos, abençoando teu lar. Mas, meu querido, você faz parte da natureza de Deus, você foi arrancado do império das trevas, você é da família de Deus, meu querido. Aquilo que lembra as festas do Egito não tem parte na sua vida. Você é nova criatura, as coisas antigas ficaram para trás e tudo se fez novo na sua vida, amém, querido? Então não dê lugar ao diabo,
Nesses dias aí, quantas pessoas aí gastaram o que não tinha, pularam e gastaram energia, aprontaram, traíram, tantas coisas, as consequências vêm. Por isso, meu querido, sede santo como o Senhor é santo, e toda maneira de viver não é ser um hipócrita, não é ser um religioso, mas é uma decisão. Eu quero andar na presença do Senhor. O mundo não tem parte comigo, porque eu estou neste mundo para fazer a diferença, para salgar, para ser luz, para ser bênção nesta terra. Amém, queridos? E nós vemos aqui que Satanás, o maligno, oferece riqueza, poder, fama para desviar Jesus do propósito. Levou ainda o diabo a um monte muito alto e mostrou todos os reinos do mundo e a sua glória deles, e disse: isso te darei tudo, se prostrares e me adorares, te darei tudo. Irmãos, quando Satanás ele fazia a proposta, Jesus sentia como qualquer homem, como qualquer um de nós. Quantos aqui estão precisando de um milagre financeiro? Levante a mão. Imagina você está precisando de um milagre, Satanás fala: vou te dar. Quantos você precisa? 10 milhões é suficiente para zerar a tua dívida e viver numa vida tranquila? Irmãos, a Bíblia fala que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma. Mas nós vemos aqui que ele, quando ele fala, te daria os reinos da terra, o poder. Irmãos, Adão e Eva, eles sucumbiram no encantamento, na persuasão de Satanás no jardim do Éden. A possibilidade de pecar era zero, mas olha a sedução, olha como é ardil. Satanás e Adão e Eva pecaram, foram derrotados no jardim e entregaram a autoridade na mão de Satanás, dos reinos da terra. Mas Jesus, lá no território de Satanás, lá no deserto, Jesus vai vencer Satanás, vai vencer no Espírito, na dependência do Espírito. Vence Satanás no deserto, no seu território. Jesus venceu, irmãos. E Jesus, ele diz, Marcos 8,36, que aproveitou o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então Jesus disse, ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele dará culto, louvor, adoração. Só Ele, só Ele, só Ele. Então não se prostre diante de Baal, não se prostre diante do dinheiro, não se prostre diante dos bens, não se prostre diante de pessoas, se prostre diante do Senhor, porque Ele é a fonte de todas as bênçãos, é a fonte de todo o poder. O inimigo blefa, ele dá com a mão, tira com as duas, mas Deus tem bênçãos imutáveis, Deus tem bênçãos para você. E saiba que Jesus venceu, e a Bíblia fala, Mateus 4,11, os anjos apareceram até Jesus, aonde estava Jesus, e deram comida, deram alimento, água. Irmãos, a gente poderia dizer: puxa, mas precisei passar por esse perrengue, agora que eu venci, agora vem a bênção. Sim, depois da tempestade vem a bênção, porque Deus quer ser glorificado na tua atitude de perseverança, de resistência, de obstinação. Eu não abro mão, porque aquilo que Deus tem para mim, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, o que Deus tem para entregar nas minhas mãos. E quando Jesus venceu, os anjos vieram servir. Irmão, está chegando o tempo que os anjos vão te servir, está chegando a hora que é a tua aprovação. Deus vai falar: foste provado e aprovado, e os anjos vão te servir, vão te abençoar, porque eles estão ao nosso serviço. E você cresceu, entrou num patamar, e eu quero terminar essa palavra.
É tempo de consagração, porque Deus vai levantar você nessa geração, vai levantar na tua casa, na tua família, na tua escola, onde você for, você vai ser uma bênção ambulante, amados. Nesses 14 anos que eu tenho ensinado o povo a orar, porque hoje as igrejas, muitas igrejas, ensinam as pessoas a ficar dependentes do pastor, tendo oferta gorda e é suficiente. Irmãos, Deus quer fazer de você um instrumento poderoso, um adorador, que tem bênçãos para distribuir, para abençoar, porque, amados, Deus te chama para descer dos montes e repreender Satanás, e implantar o reino de Deus, e fazer as obras do Senhor, porque aquele que diz que está em mim, deve andar como eu andei. E quando Jesus desceu do monte, o primeiro lugar que ele foi uma festa em Caná da Galileia, e lá ele transformou água em vinho, e a festa que ia acabar continuou, e começou o seu milagre.